Olá, meus amados e queridos irmãos, a paz de Cristo, nosso Senhor. Então, vamos aí mais um vídeo de falar da palavra, né? Então, venho hoje aqui dar sequência naquele lá, mas eu não vou dividir o vídeo em duas partes. Eu dou falando do sequência, porque o assunto é meio que parecido, né? Eu vou dar continuação, mas não vou colocar no vídeo assim, parte um, parte 2 não, tá? Isso aqui vai ser diferente. Pra falar assim, hoje eu não sei, eu tô pensando aqui agora nesse momento, né? Porque às vezes eu planejo uma coisa, Deus fala para me falar de outra, né? Eu tava falando lá no outro vídeo, né, dos enganos, né? Então, eu vou continuar nos enganos. Por quê? Eu bato sempre na mesma tecla, irmãos. Porque vocês não devem deixar ninguém dominar a sua mente. Ah, mas o que você fala aqui não... Não, eu não quero dominar a mente de ninguém. Tanto é que eu falo para você ir para a Bíblia. Porque quem tem que dominar a mente de vocês e a minha é a palavra de Deus, só. Mais nada. A mídia, ela fala algumas verdades? Fala. Não vou falar que ela fala tudo mentira. Porque eu vejo algumas notícias que são verdadeiras. Mas o que eu estou falando é a manipulação da massa. A manipulação da mente. Ela plantar coisas. Aí, ó, que nem, por exemplo, ó. Os cristãos, eles foram perseguidos a vida inteira, certo? Desde a morte de Cristo. E Cristo falou que ia ser assim, certo? E ele falou, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, padecerão perseguição e injustiça. Eu estou aprendendo a padecer isso, mas com a força de Cristo, porque não é fácil, irmãos. Porque tem se levantado muita injustiça na minha vida, com a minha pessoa, tem se levantado Satanás para impedir os meus vídeos de ter relevância, tem se levantado Satanás para deixar a pessoa cega, né? Os meus irmãos em Cristo, eu estou orando por todos vocês, né? E outra mídia, ela é usada pelo o próprio outro. Por quê? Porque, assim, não em todas as situações, como que eu posso explicar? Tem coisas que a mídia planta nas emissoras que manipula o pensamento das pessoas e bota terror na pessoa para a pessoa acreditar naquilo, entendeu? Se a pessoa não vai para a palavra, ela acredita. Porque eu falei o outro vídeo lá, não sei se as pessoas tiveram a oportunidade de ver, como meus vídeos não tem muita relevância, né? Só quem vê mesmo, a maioria. O YouTube não divulga mais, porque é só vocês aí, meus contatos, né? Mas como meus contatos, alguns, a maioria não compartilha com outros, veja alguém aí que você conhece que possa compartilhar, irmãos. E eu não estou aqui me humilhando, não, eu só estou pedindo, né? Porque é aquilo que eu falei, se o bem que a gente quer para nós, a gente quer para os outros. Se vocês concordam, a não ser que vocês não concordam mesmo com nada que eu falo aqui, né? Ou não concordam que a Bíblia é a palavra de Deus, né? E por isso que nem vão lá na Bíblia. Alguns eu sei que vão, tá? Eu não vejo, mas eu sei que vão, porque dá para ver os agradecimentos, né? De alguns. Mas alguns, não sejam, assim, eu não estou falando, ó, de novo, eu vou falar uma palavra pesada aqui, mas não estou acusando ninguém, não estou julgando ninguém, tá? Eu estou falando que, às vezes, acontece isso comigo também. A gente tem que matar a nossa carne, porque a nossa carne é pecaminosa. Então, toda vez eu oro, Pai, não deixe que eu seja mentiroso e fingido, que eu engane ninguém, porque a maior glória que eu quero para mim, que eu falei no outro vídeo, que a mulher falou para mim que Deus ia me honrar, porque eu estou obedecendo a palavra, eu respondi para ela assim, ó, a maior honra que eu quero é que meus irmãos sejam salvos da mentira de Satanás e para a vida eterna. E que essas palavras que eu falo de Deus para elas chegue no corações dela e elucide a mente delas para que ela enxergue a verdade, entendeu? Para que elas não sejam enganadas. E outra coisa que eu quero é que Deus me ajude a vencer a minha carne, entendeu? É o que eu mais quero, é essa honra. Eu não quero ter dinheiro, ganhar dinheiro. Se Deus achar que eu mereço, quiser me dar, que eu mereço não, porque a gente não merece porque é pecador, né? Mas a gente passa a merecer pela fé em Cristo, entendeu?
A gente passa a merecer pela fé, não porque a gente merece, porque a gente é pecador. Isso muita gente não concorda, mas está escrito na Bíblia, gente, né? Então, se Deus achar que eu devo ter, Ele vai me dar. E eu vou aceitar, porque eu não sou orgulhoso, certo? Mas eu também não fico pedindo nada para ninguém, pedindo dinheiro, pedindo nada. A minha intenção do vídeo é outra. Eu não sou comedor das gorduras da ovelha, usurpador. Tem canal, no canal, que tem gente que pede, que vende curso de Bíblia. A palavra de Deus não é para ser vendida, para ser comercializada, certo? As igrejas vendem coisa, tudo. O comércio de Satanás está por aí. Quem começou o comércio foi Satanás. Quando ele convenceu os anjos, entendeu? E depois começou os comércios dele através de Lameque, lá em Gênesis. Aí começou tudo. A Babilônia sendo formada. Porque Babilônia é tudo, é o sistema. Isso que eu ia falar, no que eu não falei no outro vídeo. Às vezes a pessoa sai da igreja, das denominações, e acha que está livre de engano. Não está. Não está. É um passo que você já deu. É um passo. Você já terminou um. Mas e as ideologias do mundo? E as ideologias que é pregada na mídia? Você tem que se livrar disso também. Ah, mas isso, do jeito que você está falando, a gente vai ter que sair do mundo. Não, gente, não estou aqui. Mas eu não acredito em tudo que a mídia prega. Algumas coisas eles falam, é verdade, outras não. Aí eu vou comparar com a Bíblia, se está de acordo. Não está, joga fora. Entendeu? Então dá para você se livrar tendo Jesus e tendo a palavra dele. Só que aí eu não posso obrigar, é vocês que tem que aceitar ou não. Aceitar Jesus não é só você ir no púlpito, é aceitar a palavra dele. É aceitar a direção, a condução do Espírito Santo. Se ele está falando assim, ó, Fernando, você está errando aqui, eu tenho que ouvir e desviar daqui e ir para lá, para onde ele me direciona. Porque senão que cristão que eu sou eu? Eu vou estar sendo igual os fariseus hipócritas. Porque aí eu pergunto, ó, muitos falam aí, olha a mentira é destruída pela própria palavra de Deus, gente. Entendeu? Aí fica religião. Aí eu pergunto, quem que Jesus chamou de raça de víboras? Vocês sabem me dizer? Foram os pecadores que Jesus chamou de raça de víboras? Quem sabe responder aí, comente aí, ó. Tem área de comentário. Mas eu vou responder para vocês para facilitar. Religiosos. Ah, não, mas foi fariseu. Fariseu era religioso. Tá? Quem que ele chamou de sepulcro caiados e hipócritas? Religiosos. Hã? Que mais? Que Jesus falou sobre que Deus, não Jesus, antes de Jesus vir sobre religião, eu odeio religião, eu odeio religiosidade. Aí você me pergunta, tem religião na Bíblia? Tem. Deus cita a religião quando ele fala que odeia, e ele cita uma religião verdadeira, que tem uma verdadeira. Entendeu? Quando a gente se reúne, na verdade isso já é uma religião, mesmo que é dentro da sua casa. Entendeu? Porque é união, é ligar e desligar. Tudo que desligar na terra, se você desligar as coisas erradas da terra, será desligada no céu. Se você ligar as coisas espirituais de Deus, será ligada nos céus. Isso é religião. Tiago, a religião pura e imaculada para com Deus é essa: visitar os órfãos e a viúva nas suas dificuldades para ajudá-las e desviar da corrupção do mundo. Aí a religião de Deus é essa. Não tem outra. Não tem outro fundamento. O fundamento é Cristo. Quem colocar outro fundamento como que a palavra chama? É obreiro fraudulento, enganador. Isso, o engano vem da onde? Quem é o pai da mentira? Então a pessoa está sendo conduzida por quem? Eu pergunto. E aí? Tá? Quem é que faz comércio? Aí eu vou voltar lá, ó. Isso que eu ia falar. Lá no tempo de Jesus, lembra que Jesus, Deus, ele criou um templo religioso. Naquela época lá do Antigo Testamento. Certo? Que Davi queria erguer o templo para Deus. Deus não permitiu, porque ele falou assim: você derramou muito sangue, Davi. Quem vai erguer o templo é o seu filho Salomão. E Salomão edificou o templo para Deus. Só que o que aconteceu? Deus colocou o nome dele lá, naquele templo. Tanto é que as ofertas
E o dízimo daquela época, e que está na Bíblia, se vocês for ler em Deuteronômicos, tá? E vocês for ler em Malaquias, vocês vão entender o que eu estou falando. Vai ter que ir lá. Senão vocês não vão entender e vai acreditar na palavra do homem, que é o pastor da igreja, que alguns frequentam. Né? Os dízimos eram coentro, cominho, hortelã e mirra. E eram os bois e as vacas e as coisas que eles tinham que levar lá. Se não desse, eles tinham que vender no caminho, pegar o dinheiro e comprar outros bois, porque Deus não aceitava dinheiro, tá? Porque ele já sabia que podia se corromper com o dinheiro. Pegar o dinheiro, comprar outros bois e entregar na casa do tesouro. Casa do tesouro é lá, tá escrito lá, vai lá na Bíblia. Deuteronômio e Malaquias. Templo de Jerusalém. Só lá era para entregar. Templo de Jerusalém. Certo? E era para quê? Para sustento dos órfãos, da viúva e dos sacerdotes. Né? Que eles não trabalhavam. Por quê? Porque foi assim que Deus ordenou lá. Só que quando... O que acontece? Deus colocou o nome do templo. Perdão, irmãos. Então, vamos lá, recapitulando. Deus colocou o nome lá naquele templo. Só que quando Jesus veio, por isso que se chama Novo Testamento. Tudo se fez novo, nova aliança. Aí a carta de Hebreus, que vocês vão entender. Tudo se fez novo, nova aliança. Certo? Aí é onde foi conhecida, dali em diante dos evangelhos, que Cristo começou a falar no finzinho de Pedro, tu é pedra, sobre ti edificarei a minha igreja do futuro, depois da morte de Cristo, porque o templo hoje seria os seres humanos, não teria mais templo, porque Jesus falou para eles lá, para os discípulos, mestre, que estrutura bonita desse templo, tem um lugar de dizer que não sobrará pedra sobre pedra. Por que Jesus falou? Porque ele já viu que o templo de Deus estava sendo corrompido. Porque o que aconteceu lá? Não sei se vocês lembram, se vocês lerem a Bíblia, ou se vocês veem novela bíblica ou filme bíblico, que já passou lá neles. O que Jesus fez? Chicoteou e derrubou as mesas dos comerciantes que estavam vendendo na casa de Deus, que era o templo de Jerusalém. Então ele disse, estou transformando a casa de meu pai em covil de ladrões e casa de comércio. Certo? Quem estava conduzindo eles a fazer comércio lá na casa de Deus? Quem é comerciante? Comércio não é só vender. Comércio se vocês emendar a Bíblia, eu falo sempre isso, mas as pessoas não entendem. E não quer ter trabalho de fazer isso, né? Se você emendar um livro com uma carta, com os evangelhos, você entende. Aí fala lá em Apocalipse, né? Sai daí, povo meu, para não ocorreres nos seus flagelos, nos seus pecados, né? Nas suas feitiçarias, nos seus comércios. Aí todo mundo entende feitiçaria como feitiço de macumba, essas coisas. Não é desse feitiço que Deus está falando, povo, meus irmãos. Deus está falando de outra feitiçaria. Da feitiçaria, porque lá em Gálatas, Paulo fala que feitiçaria é essa. Ele fala assim, quando falava do tempo de... Porque Paulo estava falando que nós vivemos pela graça, certo? E ele estava se referindo que os judeus queriam viver na lei. Aí ele fala assim, insensato Gálatas, quem vos fascinou? Quem te enfeitiçou? O certo é enfeitiçou, mas lá tem umas versões que tá fascinou. Quem vos enfeitiçou para que não credes na palavra da verdade? Porque começasses por o Espírito, agora terminais da carne? Querem voltar a cumprir a lei? Quer dizer, quem enfeitiçou? Quem entrou na mente para enfeitiçar a mente da pessoa com palavras? Quem é que faz? Aí deixo para vocês responder aí, né? Então, para não ocorrer nos seus comércios, certo? E aí na outra carta fala de comércio de novo, né? E lá em João o próprio Jesus fala, estou transformando a casa de meu pai em comércio. E aí? Quem é que está atrás de comércio, por trás de comércio? Por isso que eu falo, isso tudo aqui, ó, que a gente conhece, não a terra em si, porque a terra foi feita por Deus para ser igual era lá no Jardim do Éden. A gente ia viver do fruto da terra, certo? Lógico que Deus purificou para a gente comer carne hoje, na nova aliança.
Mas no Antigo Testamento não podia comer carne de porco, certo? E certos tipos de carne não podia, alguns tipos de peixe não se podia comer. No sábado não podia comer muitas coisas, irmãos, porque era o dia santo do Senhor. E eles tinham que respeitar, os judeus tinham que respeitar o dia santo. Porque nem existia a nossa nação aqui, tá? Então, para guardar sábado, tá? Depois eu explico sobre isso. Aí, o que acontece? Tinha que apedrejar as mulheres que adulteravam e os homens também que adulteravam. Hoje não apedreja. Agora hoje querem dar o dízimo para comer a gordura das ovelhas. Sendo que o dízimo tinha que ser entregue no Casa do Tesouro lá em Jerusalém. Hoje existe Casa do Tesouro, foi destruída. Jesus profetizou que ia ser destruído. Aí eu falei pro irmão que foi o próprio Deus que destruiu. Ele não, foi os homens. Foi Deus, através dos homens. Jesus falou que ia ser destruído. E que ele ia erguer em 3 dias. Ele está falando do corpo dele. E a partir daí, cada cristão, Deus ia habitar dentro do cristão que cresce na obra de Cristo na cruz. Não tem mais templo. Tá vendo quanto engano? É nova aliança, nova aliança. Tudo, as coisas velhas se passaram, ficou para trás. Tudo se fez novo. As coisas velhas hoje é para nós tido como figuras. Entendeu, irmãos? Por isso que eu falo, isso tudo aqui que o homem criou, era para ser igual ao Jardim do Éden. Aí entrou um pecado no mundo, aí começou as tecnologias de Maleque. Aí foi se aperfeiçoando e avançando as tecnologias. E os anjos caídos ensinaram muita coisa naquele tempo lá para as pessoas. Entendeu? Está em Gênesis isso daí. Entendeu? E aí o ser humano foi se aperfeiçoando. Entendeu? Então, quer dizer, porque foi criado tudo. É isso que vocês ainda não vão entender, mas lá não. Eu espero que Deus esclareça para vocês. A gente usufrui das coisas desse mundo, usufrui. A gente está nele. Não dá para você fugir do sistema, irmão. Não dá, não tem como. A gente vive aqui nesse tempo, nesse sistema. Mas dá para a gente não se contaminar. Como? Lendo a Bíblia e indo para Cristo. Certo? Por quê? Lembra que Daniel, lá de Nabucodonosor, não se contaminou com as iguarias do rei. É uma figura para nós hoje, para não se contaminar com as iguarias que Satanás nos oferece, com o prato. Ele é o garçom, ele vem assim, ó. Ele oferece, e o prato é delicioso, irmão, ó. Chega, ó, levantou o cheiro nas narinas, o pecado é delicioso. Ai, quero pecar, porque a gente quer pecar, nossa carne quer. Entendeu? Mas o espírito não quer. Aí começa a guerra, o espírito contra a carne. Por isso que eu falo para alguns irmãos que o pior inimigo do homem é ele mesmo, por causa do pecado. Entendeu? Porque Satanás foi vencido por Jesus já. Entendeu? E hoje ele tem poder e ele nos aflige, sim, mas ele não obriga você a pecar. Ele só dá o prato, ele te potencializa, ele te dá como se fala a palavra? Ele te dá ele energiza a sua carne para pecar, mas é você que decide. Mas você sempre, por que você decide cair em pecado? Porque a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, entendeu? Então é uma luta tremenda da carne com o espírito. Então quando a gente peca, é porque a gente quer pecar. Antes eu não entendia isso. Aí quando falavam isso para mim, eu falava, eu não aceito isso não, que eu não quero pecar. Porque o que não quer pecar é o espírito que está em você, que é de Deus. Esse não quer, porque esse não peca. Ele é perfeito. Mas a carne quer. Então você quer pecar. E o Satanás só dá um empurrãozinho. Ele vai lá e... Então quem decide somos nós. Hoje eu entendo isso. Entendeu? Nós é que queremos pecar, porque está na nossa carne contaminada, a vontade de pecar. Entendeu? Então, por isso que Jesus falou, você tem que aplacar a vontade de pecar. O que é aplacar? Você tenta fazer alguma coisa, quando surgir pensamento pecaminoso, imundos na sua mente, que Satanás lança, ele não lê sua mente, mas ele lança ou por alguma pessoa, ou por ele mesmo jogando na sua mente, porque ele sabe que a sua carne é pecaminosa e o pecado vai buscar pensamentos. Então, que ele lança, né? Aí você pensa, puxa, aí você olha aquela mulher lá, aquele homem bonito, já começa os pensamentos. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pensar em outras coisas. Então eu tô pensando aqui, tô parado pensando aqui, peraí, vou inventar uma coisa para mim fazer, que nem aqui, ó, por exemplo, tô fazendo os vídeos, pronto, não tem espaço para
pensar em pecado. Entendeu? Eu já estou matando minha carne aqui. Entendeu? Mas quando eu parar, eu posso me relaxar ali e começar, pode vir. Ou eu posso pensar em coisas boas do céu. Por isso que Jesus falou, pensar nas coisas celestes. Porque só pensa nas coisas terrenas. Entendeu? Quando você pensa nas coisas terrenas, você não está pensando na celeste. Aí o diabo vai, é um prato cheio para o diabo vir e te conduzir a fazer coisa errada. Entendeu? É difícil, irmão. Não estou falando que é fácil. É muito, mas é muito difícil. E nem todo mundo está disposto a seguir esse caminho, não. Porque seguir o caminho cristão não quer dizer que você também vai ter dom de pregar na internet ou de pregar para uma pessoa. Às vezes o seu dom é outro. Mas mesmo você não tendo o mesmo dom que aquele lá, seu dom sendo diferente, mas o fato de você matar a carne é para todos os cristãos. Aí não tem escapatória. O fato de você fazer o bem é para todos. Entendeu? O fato de você obedecer a palavra é para todos. Sem exceção. Deus não faz acepção de pessoa, nem para rico, nem para pobre, nem para bonito, nem para feio, porque a verdadeira beleza é o que vem de dentro, é a que Deus enxerga, certo? A beleza é para nós, mas para Deus ele não vê isso, ele vê o coração, a alma, entendeu? Então, Satanás ele engana a gente de várias formas, pela mídia, pelo mundo, pelas ideologias mundanas. Se você não vai para a Bíblia, para tirar, ó, pela tradição dos pais, porque os pais, eles nos ensinaram a fazer que era assim. E eles não fizeram por mal, é porque ele também foi ensinado assim. Por exemplo, assim, o pai falava para mim, vai para a igreja, meu filho, que Deus está lá. Vai buscar Deus lá na igreja. Deus existe lá, porque tem gente sincera, de coração, mas estão enganadas. E Deus, por isso que Deus fala em Apocalipse, sai daí, povo meu. Se não tivesse povo dele lá, ele não ia falar para sair. Entendeu? E ele não está falando para sair só, principalmente, porque aí os religiosos distorcem, falam, né, ele está falando para você sair do mundo. Mentira! Ele está falando para você sair do mundo, não é sair do mundo que você vai. As pessoas às vezes é difícil. É sair das ideias mundanas, entendeu? Sair do mundo é sair das ideias que Satanás plantou no mundo, certo? E é igualmente é sair das religiões, porque religião não vem de Deus, essa daí, porque ela é divisão. Ela divide os crentes. Você pode ver, ó, é fácil de raciocinar. Cada uma, você vai em uma, ensina uma coisa diferente. Na outra, ó, eu vou dar um exemplo. Na Adventista do sétimo dia, prega para você ter que guardar o sábado. Isso era para os judeus, certo? Não tem que guardar sábado hoje. Aí na outra, ensina que você tem que dar o dízimo. Isso também era para os judeus, certo? Aí na outra, ensina que você não pode vestir, a mulher não pode vestir calça jeans, não pode cortar cabelo, que a mulher não pode usar maquiagem, a mulher não pode exagerar. Porque Cristo, ele prega o quê? O equilíbrio das coisas, equilíbrio. Não é que você não pode fazer certas coisas. O que você não pode de jeito nenhum é fazer coisa maligna. Tipo, matar, roubar, isso é maligno. Estrupar, trair, pegar mulher que não é sua, isso é coisa maligna. Mas assim, você pode se divertir? Pode, por exemplo. Mas que tipo de diversão? Aí é o discernimento. Aí é você que tem que perguntar para Deus. Eu posso ir naquilo ali, aquilo ali vai ter. Que nem outro dia eu estava jogando. Um tempo atrás, muitos tempos atrás, eu gostava, sempre gosto até hoje de jogar um dominó. Aí eu estava na casa de uma pessoa, a pessoa estava jogando outro jogo lá e falou, tá, mas vamos apostar aqui. E eu, inocente, que eu ainda não estava totalmente aperfeiçoado na palavra, né? Aí fui jogar de jogo de aposta. Depois, mais pra frente, Deus me chamou a atenção. Que eu podia jogar qualquer jogo, mas sem apostar. Porque Deus odeia isso. Não sou eu que estou falando, tá? Qualquer jogo de aposta Deus odeia, mas o cristão é rebelde. Ele quer fazer, mesmo o cristão que se diz cristão mesmo, ele vai lá jogando na loteria porque ele quer enriquecer. Aí, ó, tá vendo? O coração já tá na riqueza. Não tá? Isso é coisa. Ó, mas a pessoa não quer, ela vai me martirizar se eu falar isso, né? Isso é coisa do diabo. Ó, veja na Record tá falando assim, ó, show de prêmios lá, não sei que lá, a propaganda vem aqui, ganhar tudo, aí é tudo para iludir a pessoa. Às vezes você até ganha mesmo, tá? Mas para tirar o seu coração de Deus, para poder não deixar você ir para a Bíblia, entendeu? Porque Deus falou que a gente ia viver do suor do seu trabalho. Você pode enriquecer trabalhando, vai lá, trabalha, vai estudar, vai fazer sua faculdade de maneira honesta,
Entendeu? Mas não, ninguém quer dinheiro fácil. Isso é dinheiro fácil. Quem oferece coisa fácil? Que o Satanás falou pro deserto? Jesus estava com fome. Falou, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu és filho... Aí ele falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca do meu Pai, ou de Deus. Assim nós devemos fazer. Ele nos deu exemplo. Não é que a gente não deve comer comida, gente. É uma figura. Ele está querendo falar que, vou supor, se você faz glutonaria, come demais, você não sente mal. Por isso que é pecado glutonaria. Comer demais é pecado. O exagero é pecado. Tudo, eu estou falando de equilíbrio. Eu não falei de equilíbrio. Tudo que você faz além da conta se torna pecado. Tudo que você põe na frente de Deus, por que tem os quilos mortais da Record? Olha a gente aí, ó, que elas estão sofrendo. Por quê? Elas são glutão, certo? Você tem que comer com medida, assim, tudo no limite. Tem 3 refeições para você fazer. Café da manhã, almoço, café da tarde e janta. Só 4, né? Para quem faz 3, 4. Pode fazer. Mas não é encher a ponto de passar mal. Aí você está pecando. Aí vem a consequência do pecado. Entendeu? Então é isso. Aí falou, se prostrado me adorares, eu darei o reino dessa terra toda. Porque a mim foi dado. Quem deu? Adão, quando pecou. Tá? Porque a terra é Deus que fez. E continua sendo de Deus. Só que o que Satanás e Deus permitiu por um tempo, ele fazer, tudo que ele construiu aqui através do homem e através das ideologias, tudo, essa obra é maligna, é Babilônia. Aí você fala, mas nós temos que usufruir dela, nós estamos aqui. Algumas coisas nós temos que usufruir para nós viver, certo? Mas quando Deus falar a hora, nós temos que largar tudo, porque Deus vai nos tirar daqui, vai destruir tudo. Não destruir a terra, ele vai destruir as obras que o homem criou. Por quê? O que acontece, irmão? Para vocês entenderem, eu sei que parece papo de maluco, mas as coisas de Deus, muitas vezes vocês vão achar que não tem sentido. Deus, acabei de falar, Deus falou para Abraão, sai da sua parentela e vai para a terra que eu vou te dizer. Ele não sabia nem para onde ia. E ele foi, porque Deus falou, foi Deus que falou, ele foi por fé. Entendeu? O livro de Eli fala, vocês assistiram o filme O Livro de Eli, fala, ele fala para a menina, é fé, não tem que fazer sentido, é fé, ou você crê, pronto. Entendeu? Isso é fé, essa é a fé verdadeira bíblica. Não é fé, Deus vai me dar casa, Deus vai me dar carro, Deus vai me... Deus pode te dar, desde que você obedeça a palavra dele e que você não esteja com o coração nisso. O coração seu tem que dar para Deus. O meu também. Mas vez ou outra a gente tropeça, porque a gente foi. O coração é outra coisa, que nem aconteceu com o Davi, que colocou o coração na Batseba, no corpo dela, na beleza dela. E a consequência que aconteceu com ele. Entendeu? Olha o filho dele, Salomão, que se inclinou para Deus Asterotes por causa das muitas mulheres que ele tinha que servir a outros deuses. Tá vendo? Serve de figura para a gente não fazer igual. Entendeu? Então, os religiosos, através dos pastores, enganam. A mídia, através das ideologias, engana. Fala que tudo é normal, que a Bíblia, os artistas aí que não creem em Deus, que tudo é normal, que a Bíblia tem que ser reescrita. Aí eu digo um versículo que está na Bíblia, para quem diz que crê na Bíblia. Deus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Como é que tem que mudar? Aí a pessoa lê o versículo e tira do contexto e fala assim, mas a palavra de Deus se renova. Ela se renova, ela não muda. Tá vendo? Ela não muda, ela se renova. Se renova o quê? É aquilo que eu acabei de falar no outro vídeo. Hoje você tem uma visão daquela palavra, amanhã Deus te abre outra visão da mesma palavra. Mas não é que a interpretação da palavra é diferente, é a visão. Deus abre, porque a palavra de Deus ela é extensa, irmão. Ela faz um leque, ela é viva, entendeu? Ela te dá amplitude de conhecimentos, entendeu? É o fruto da árvore da vida, entendeu? Hoje, o fruto é hoje, mas vai ter o fruto literal lá, né? Então, quer dizer, quando você se alimenta desse fruto, ele floresce com o coração, entendeu? Você põe Deus na frente de tudo.
Nada mais importa, nem se você tem ou não tem coisa material, se você tem... Cara, tudo no tempo de Deus, se Ele quiser. Se Ele não quiser, eu vou morrer, não vou ter riqueza, não vou ter nada, vou viver uma vida difícil aqui, mas também não vai me faltar o que comer, o que vestir. Tais, tem o que comer, tem o que vestir. Qual o outro lá que ele fala? Tem o que comer, tem o que vestir. Tem uma outra que ele fala lá. Tais com isso contente. Por que tá buscando prosperidade? Meu, se Deus quiser, Ele vai te dar prosperidade. Faça a sua parte, trabalhe, vai para a faculdade, né? E aí? E leia a Bíblia, para a palavra de Deus te guiar. Pronto? Pronto, você já está no caminho. Não, mas quer coisa fácil. Não, vou lá jogar na loteria. Cada um, né? Quer escolher o caminho, escolha. Vá para o caminho largo. Porque Jesus falou que o caminho, a porta estreita é o que conduz à salvação. A larga é o que conduz à perdição. Ao homem há muitos caminhos que parecem lícito, mas que dá em caminho de morte. Muitos parece que é caminho de vida, mas dá em caminho de morte. Entendeu? Aí a pessoa fica pegando subsídio para falar, você me julga. Ah, pega subsídio para falar assim, ah, mas eu vou jogar, mas eu vou enriquecer, eu vou dar para os pobres. Aí fica jogando essas conversinhas. Entendeu? Meu, se você crê na palavra de Deus, você tem que obedecer o que Deus está te falando. Não o que a mídia te prega, o que a mídia oferece, o que Satanás oferece. Satanás só vai te oferecer coisas boas mesmo, para você cair. Entendeu? Aí você acredita que é coisa de Deus, porque, Deus não dá nada ruim. Não é que Deus dá coisa ruim, gente. As coisas de Deus são coisas espirituais. São bem mais além do que você pensa ou espera daqui dessa terra. Entendeu? São excelência fora daqui. Entendeu? Quando Deus fala vida em abundância, não está falando de bens financeiros. Está falando de paz interior, de amor ao próximo, de amor na sua vida, de amor pelos irmãos. Ele está falando de abundância como se fala, de não faltar o que comer, não faltar o que beber. Não está falando de riquezas. Mas o homem quer distorcer a palavra de Deus porque a carne quer isso, quer riqueza, quer carro na garagem, quer tudo. Que mal tem isso? Não tem mal você querer um carro. Só que o que eu estou falando, que tem forma lícita de conquistá-lo, que tem, o seu coração não pode estar nele. Se você perder ele, você perdeu a sua vida? Não, sua vida está aqui. Você perdeu sua saúde? Não, sua saúde está aí, é isso que importa. Você perdeu Deus? Não, Deus está aí, é isso que importa. É isso que eu estou querendo dizer. Entendeu? Aí as pessoas distorcem tudo. Por quê? Porque parece que a pessoa está fincada nesse mundo aqui. Ela não quer tirar o pé, está grudada. Não, eu não posso ficar sem minha casa, não posso ficar sem meu carro. E se Deus quiser destruir sua casa igual fez com Jó? Deus é Deus, ele pode... Não foi ele que destruiu, ele permitiu Satanás destruir. Quando Jesus foi expulsar o endemoniado de Gadareno, e de novo, o diabo não existe, hein? Jesus expulsou quem? De Maria Madalena, 7 demônios. Então ele expulsou, não foi demônios, ele expulsou a própria Maria Madalena. Maria Madalena, sai de você! Por quê? Porque ele pega uma passagem, esses caras, para enganar, ele pega uma passagem que Jesus falou, Pedro, aparte-se de mim, Satanás. Aí ele chamou Pedro de Satanás. Mas não era Pedro, era o que estava por trás de Pedro que ele estava falando. Entendeu? Ele falou para Pedro apartar dele, para Pedro entender, para Pedro não se obster no lugar de Jesus, que Jesus ia para a cruz. E Pedro não queria deixar. Só que Jesus tinha que ir, porque senão nós não ia ser perdoado do pecado. Entendeu? Aí o diabo não queria deixar, então influenciou Pedro. Entendeu? Não é que aí o diabo não existe, que o diabo somos nós. É essa conversa errada, rapaz. Eu estou falando que o diabo está fazendo um bom trabalho. É um ser muito, mas muito, muito astuto e inteligente. E se ele convenceu uma terça parte dos anjos, o que ele não pode fazer com o ser humano? Não, o diabo não me engana não. Vai nessa, trouxa. Que Deus me perdoe, não estou xingando vocês, irmãos. Não tô eu tô falando para esses aí que ficam pregando essas coisas. Não, diabo, eu sou esperto, né? Eu sou esperto. Vai nessa, trouxa. Vai lá.
Ah, não, você não é trouxa, irmão. Você não... Meu, o diabo pode enganar a mim, ele já enganou também. Só que Deus me avisou a tempo. Falou, ó, que outro dia eu tava, irmãos, eu tava prostrado, eu tava mal outro dia. Porque na minha mente só vinha pensamentos. Aí eu me agarrei com Deus, orei, busquei a Deus, falei, ó, Senhor, me ajuda. Me faz entender isso aqui. E coisas que Deus já tinha me falado, mas o diabo veio conturbar com confusão. Por quê? Porque eu estou fazendo a vontade de Deus, eu sofro ataque. Não tem como. Eu vou sofrer esse ataque, mas eu sei que eu vou ter vitória lá. Deus não vai me deixar confuso. Entendeu? Deus não vai me largar de mão. E eu sei disso. O Senhor, Ele prometeu. E eu creio na sua palavra. Não adianta nego vir. Já veio pessoas usadas pelo diabo e cristão, hein? E cristão verdadeiro. Porque o cristão verdadeiro, como eu disse no outro vídeo, ele não pode ser possuído, mas ele pode ser influenciado. Pedro foi, entendeu? Então já veio falar coisas para mim que isso, aquilo, e aí ou eu dou a resposta ou eu fico calado. Às vezes eu fico calado para não ter confusão, aí eu repreendo na minha mente. Né? E até falo depois que a pessoa sai para ela não achar que eu estou chamando ela de Satanás, né? Falo, tá repreendido, Satanás. Porque eu sei que aquela conversa lá não vem de Deus. Entendeu? Eu leio a Bíblia, pô. Entendeu? Então eu sofro ataque por causa das coisas que eu faço para Deus. E é assim, os apóstolos, se você pegar a vida deles, irmãos, um foi crucificado de cabeça para baixo, que foi Pedro, outros foi queimado vivo. Na época de Nero, Nero queimou como uma tocha os cristãos, certo? Por quê? Só porque era cristão. Lá na China, os cristãos são perseguidos e torturados pelo ditador chinês, Xi Jinping lá e o outro lá, o coreano lá da Coreia. Não pode ter Bíblia e pregar a palavra lá na China. Não sei se vocês sabem disso. Verifique no YouTube. Veja o filme aí, o que eu indico para vocês chinês aí. Vocês verem como que é lá. Tá? E alguns filmes chineses até desmascaram algumas religiões. Outros não. Outros até falam que tem que ir para a igreja e tal. Mas mostra, descortina. Aí passa as passagens bíblicas no filme lá, ó. Falando, né? Para vocês terem entendimento. Mas o ser humano, ele quer buscar coisa desse mundo, ele não quer buscar coisa de Deus, ele quer novela do mundo, ele não quer novela bíblica. Ele quer filme do mundo, ele não quer filme bíblico. Eu assisto às vezes alguns filmes do mundo, desde que não seja terror, desde que não seja distorcendo a palavra de Deus, porque tem filme que não é de terror, mas distorce a palavra de Deus. Aí fica falando que o homossexual é certo, né, sexualismo. A gente tem que amar o homossexual, a pessoa dele. A gente não tem que amar a prática. É igual quem adultera. A gente ama a pessoa que adulterou, mas não ama o ato de adultério. O ato de adultério Deus abomina. Se eu adulterar, Deus adultera. Que nem Davi. Por que Deus deixou? A consequência veio para Davi? Porque Deus odeia o pecado. Deus não tem comunhão com o mal. Entendeu? E Davi errou. Ué, e assim acontece com nós também, irmãos. Porque você é melhor que Davi, você é melhor que os outros. Eu não sou melhor que ninguém. Se eu fizer coisa errada, eu vou pagar a minha pena. Entendeu? Não adianta eu achar que não. Ah, não, é porque eu tenho Deus, Deus é tremendo, Deus não vai deixar. Vai nessa, vai nessa. Quantos pastores não morreu aí? Hoje mesmo eu estava vendo um que os policiais até se comoveram que 2 pastores tinham morrido. Tá? Vai saber se é... Eu não estou julgando, tá? Pode ser que eram sinceros? Pode, mas se Deus tirou a vida porque estava fazendo coisa errada, enganando os outros? Não estou falando que era isso, tá, irmão? Que eu não tenho direito de julgar ninguém. Eu estou falando, vai saber. Só Deus sabe. Tá? Porque pastor é um dom, pastor não é um cargo elegido por um curso de teologia. É um dom direto de Cristo. Cristo dá dons aos homens, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Eu não fiz curso de teologia de faculdade, eu só fui para a Bíblia e o Espírito Santo foi me abrir na mente. Aí muitos, sabe quando Jesus expulsou os demônios? Falavam que Jesus expulsava o demônio através de Beelzebul. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? Então, Jesus falou, vão falar que vós são demônios. Vão falar que vós estão distorcendo a palavra. Para nós, eu já fui chamado de falso profeta. Entendeu? Ah, mas você está pagando que você chama os outros de falso. Eu estou chamando o verdadeiro falso profeta porque a Bíblia fala, Paulo chamou de falso profeta.
Os outros chamam de... irmão, você não pode falar isso. Que não pode. Deus, se for o próprio Jesus me deu autoridade não só para mim, para desmascarar esses enganos e falar dos falsos profetas, dos enganadores, como é que não pode? Não pode, por isso é subterfúgio. O diabo ele faz isso. Quando você vai apontar os erros da pessoa, aí fala, não julgueis para não ser julgados. É assim a malandragem. Tá? Eu não estou julgando, eu estou repreendendo e estou mostrando os erros. Tá? Não cabe a mim julgar, mandar ninguém para o inferno. Julgar é quando eu falo assim, ó, vocês vão para o inferno. Tá? Eu falo se vocês não se arrepender, Deus vai enviar. Não sou eu. Eu falo o que a palavra diz. Eu não tenho o poder de falar, você vai para o inferno. Tá? Que nem os pastores mandam os pecadores para o inferno aí. Você não sabe nem se a pessoa no momento da morte se converteu. Ah, vai. Tá vendo os enganos? A malandragem de Satanás como que é, gente? Ó, vocês têm que ter isso aqui. Raciocínio. Deus nos deu um cérebro para raciocinar. Se você ler a Bíblia aí vem um cara fala que o inferno não existe e lá Deus falou na sua palavra outra coisa, você vai acreditar no homem. Seja esse homem quem for, mesmo que ele não seja religioso, o que seja, ou se a mídia, ou seja o raio que o parta, que mais inteligente do mundo, que nem Einstein, que nem, não importa, se negou a Cristo. Você sabe o que é anticristo? Muita gente se concentra no dito cujo que vai vir um governante aí, pode até ser que tenha esse cara aí, e eu não duvido, e eu acredito que tem, certo? Que comanda as massas. Mas só que anticristo é todo mundo que é contra a Bíblia. Qualquer um, que tem vários anticristos. Ao longo das eras veio vários tipos de anticristo. Nero, Domiciliano, Hitler, tudo anticristo. E que todo aquele que, mesmo pobre, mesmo que mora em barraco, ou rico, governante, se opõe à Bíblia, ou artista, que tem muitos aí, que eu já citei alguns, né? Umas loirinhas, que falam que tem que reescrever a Bíblia, que tudo que a Bíblia fala é arcaico, é ultrapassado, que não, que todo tipo de amor é lindo. Então tudo isso que vai contra a Bíblia é anticristo. Porque João falou lá na carta de João, muitos já estão se fazendo anticristos. Entendeu? Anticristo é tudo, todos que vai contra a Bíblia é anticristo. Entendeu? Tudo que vai contra Cristo, o que Cristo ensina é anticristo. Agora, você avalie se vocês estão agindo com... Vocês aí não, que misericórdia. Eu estou falando cada um de nós. Temos que nos avaliar se estamos agindo como anticristo. Porque nós somos cristãos, então não devemos ir contra a Bíblia. É isso que eu estou falando. Tá vendo? Aí Deus levanta o profeta que fala da Bíblia, aí o outro fala, não, isso está errado. Mas você foi examinar lá? Então, tá vendo? É isso que eu falo. Desengano. Tá bom, meu povo? Ó, amo todos vocês, abraço no coração aí. Que Deus abençoe a todos. Dê sabedoria e discernimento. Livre vocês de todas as obras erradas do mal, né? E sempre sejam questionadores assim, dos contradizentes, não de Deus. Por isso que se vocês lerem a Bíblia, toda vez que nego vir falar coisas que não está... Vocês já tem como debater, que nem às vezes vem a testemunha, eu não trato mal eles. Não sou grosseiro, eu falo só assim. Outro dia a testemunha de Jeová veio, tá aqui um livrinho falando um monte de coisa de Deus e tal. Aí eu falei assim, não, mas eu já aceitei Jesus. Aí ele morreu por mim na cruz, aí em carne. Quando eu falei que ele morreu por mim na cruz, que ele veio em carne, porque algumas religiões acreditam só no espírito, no corpo etéreo, o espiritual, certo? Aí, ó, quando eu falei que Jesus veio em carne e ressuscitou em carne e ossos, ó, picaram a mula. Mas eu falei com toda a mansidão. Falei, não, assim, eu já sei, eu aceitei Jesus no meu coração. É a palavra de Deus, é a palavra de Cristo, né? Ele ressuscitou, ele pagou meus pecados, né? Eu já dou o sangue, os testemunhos de Jeová não aceitam que doa sangue, porque lá no Antigo Testamento a Bíblia fala que ele não admite que coma sangue, não que doe sangue. Aí eles falam que Deus proíbe doação de sangue, não, Deus proíbe comer sangue.
Comer a carne, quando tá com sangue, você comer. Isso que Deus proibia lá. Aí ele, ó, tá vendo os enganos da religião? Ó, se eu listar aqui o tanto de engano, eu vou fazer um vídeo só de engano de religião contra a Bíblia para vocês entenderem. Se essa religião vai contra a Bíblia, logo elas são uma seita, certo? Ela é uma seita. Então ela já é um anticristo. Por isso que eu falo, Deus fala na Bíblia, lá em Apocalipse, leia Apocalipse todo para vocês verem. Lá no fim, de 15 em diante, versículo 15 em diante, está escrito: sai daí, povo meu, para não correrem nos seus flagelos, ou nos seus pecados, e nos seus comércios e nas suas feitiçarias. Se vocês ficam lá, vocês estão sendo cúmplices, mesmo que vocês não participam diretamente. É cúmplice. Entendeu? A Bíblia está falando, por isso que Deus pede para sair. Senão Deus não pediria para você sair. Se fosse de Deus, Deus ia falar, fique lá. Ah, como você sabe que está falando das religiões? Porque é só você ler o contexto e buscar nos outros livros. Daniel, tudo. Não é só da religião que ele está falando, é de todo o sistema do mundo que os homens criaram. Ó, que nem... Vou parar aqui, tá, irmãos?